Foto bonita essa. Estou apaixonado por essa foto. Dá até tem espaço para a gente sentar aqui também, né? Muito bom. Eu queria começar antes da aula uma pesquisa rapidinha com vocês. Vai tomar 5 minutos. Eu queria que vocês colocassem até no celular mesmo, escolhessem 5 coisas mais importantes da vida de vocês. Pode ser no celular, na mente. 5 coisas mais importantes para vocês, na vida de vocês. Você coloca aí. O que é importante? As coisas mais importantes da minha vida. 5 coisas. Vou dar 1 minuto para vocês pensarem aí. Pode até memorizar. Pode ser qualquer coisa. Seu celular, sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Estou dando ideias aí, mas que seja importante na sua vida. Pronto? Pensaram? Meu padrinho conhece isso. Há muito tempo que eu venho tentando uma oportunidade para a gente botar isso em prática aqui. Agora eu queria que vocês eliminassem um desse item. Qualquer ordem. Eliminar um item. Ok? Então eu vou pedir para que vocês eliminem mais outro item. Está ficando difícil, né? Eliminar mais um item. Nós temos 3, né? Eu vou pedir mais ainda. Elimine mais um item. Isso mexeu muito comigo, assim, né? Porque a gente tem nossas escolhas e aí vai provar o que é importante para a nossa vida, de fato, para a gente refletir. Se ficou Deus e família, ó, beleza. Maravilha. Né? Se não, é bom a gente refletir o que é importante para a nossa vida. E hoje, a nossa aula é sobre o legado espiritual como casal. Não é? O que é que a gente quer para criar um legado espiritual, né? Algo que nos deixe memorável para nossos filhos, para nossos netos, para a comunidade, como a igreja, para nossos irmãos. O exemplo que vamos deixar, algo que a gente faz hoje que vai servir para o futuro. Por exemplo, eu pergunto a vocês, quem morreu na sua vida e continua vivo dentro de vocês, na memória? Né? Quem já morreu, mas continua vivo dentro de vocês? Eu tenho, seu avô, né, meu amor? Foi o exemplo, o legado dele, que foi um exemplo para a sua vida. Isso, Vó Maria, conheci, figura de pessoa. Eu tenho a memória do meu pai, Regis. Pode falar. Esse aí realmente não tem discussão, né? Não vale. Olha aí, que maravilha. Meu pai, ele está vivo em minhas memórias. Seus ensinamentos, Josinaldo. Eu sempre digo aqui nas aulas, meu pai foi uma figura mais homenageada e mais honrada que eu conheci. Porque meus irmãos, eles sempre colocam assim, como já teve, o nome do meu pai era João Batista de Oliveira. João Batista de Oliveira Filho. Não se pode mais colocar, né? Então, veio João Carlos, João Arthur, João Edson, sempre o João em homenagem a ele. Meu pai era o tipo da pessoa que, quando os irmãos brigavam com as esposas, e ela ameaçava ir a meu pai, meus irmãos recorriam logo para que isso não acontecesse. Era uma figura, então, diante de tantos irmãos, como vocês sabem, eu tive 20 irmãos, né? Hoje são 17, né? Mas meu pai era uma figura muito marcante na vida. É muito importante isso. Eu tenho uma memória, não vou aqui tomar tempo com a aula falando sobre isso, mas eu tinha uma memória assim, que meu pai chegava às vezes, ó, amanhã a gente vai desmontar o motor desse carro.
Aí todo mundo já coçava a cabeça. E meu pai, ele se ficava de cócora assim, eu não consigo fazer isso hoje, né? Então ele ficava ali junto e saía pedindo as ferramentas. Eu, mais esperto, eu ficava ao lado dele. Ele pedia a chave 16, eu, chave 16. O outro tinha que procurar ali a chave 16 para trazer. E quando demorava, ele já perdia a paciência. Chave 16, chave 16. E eles ficavam sem saber o que é. Aí meu pai vinha, é isso aqui, ó. Eu disse, presta atenção, vê se... E depois eles diziam, ó, rapaz, você é muito espertinho, você fica ali só pedindo. Então, são coisas, um legado que é deixado em nossas vidas, né? São memórias positivas que ficam dentro de nós. Eu tenho a convicção que para a gente começar a trabalhar o nosso legado, a gente precisa conhecer a esposa, o marido, os filhos. E aí eu penso um médico. Um médico, ele tem sua especialidade. Cardiologista, neurologista, dermatologista, hematologista, tem vários estudos, né? E tem a função de médico da família. É isso, Isha? Existe nessa especialização. É um médico que conhece a família, seu estado. Você pode ser um médico da família, para você conhecer sua esposa, seu marido, seus filhos. Não é? Quando a gente conhece profundamente o nosso cônjuge, facilita mais as coisas. E eu vejo o exemplo nas pessoas. Eu estava até conversando com o Aldo ali. Este mês nós estávamos lá no Lamaná e fomos almoçar, eu, Denise e Regis, não é isso? E meu bom pastor, bem comportadinho, sentou lá na mesa, vou ficar aqui guardando o lugar de vocês. E Denise foi lá, preparou os 2 pratos, o dela e o de Regis. Porque ela conhece ele, ela sabe o que ele gosta, né? E eu brincando com ela, meu pastor, você vai comer isso? Ela, não, Gilson, ele gosta disso aqui, ele gosta disso aqui, Regis gosta disso. Ela conhece ele. Em outros cafés da manhã, quando o Evandro chega lá na brincadeira e diz, Dilane, eu gosto disso. Gilson pergunta a Dilane se eu gosto disso. Na brincadeira, Dilane, o Evandro gosta disso? Gosta. Ou ela, você gosta? Eu gosto. É uma filosofia para mostrar que Dilane conhece ele mais do que ele mesmo. Vocês estão entendendo? É verdade. Por enquanto, Deus está lá soberano, né, nessa história toda. Mas quando a gente conhece, por exemplo, se eu, num domingo de igreja, quando eu estou me aprontando, minha mulher olha para mim, Gilson, tua camisa parece que saiu de uma garrafa, toda amassada. E eu não tomo isso como um insulto, não. Eu tomo isso como um cuidado. Porque se a gente não se conhecesse, eu ia dizer, olha tu aí toda desmantelada, não está vendo também não? Né? Então, facilita o relacionamento. Você estudar um com os outros, estudar os filhos. É um legado que você está montando. Né? São exemplos, são atos que seus filhos vão estar vendo. Eu perguntei até a minha filha, a gente conversando no carro, eu perguntei, filha, qual é o legado que a gente vai estar deixando como um casal para você? É um tema da minha aula que vem na semana que vem. E ela respondeu, assim, minha filha tem sempre a resposta na ponta da língua. Eu disse, pai, é o cuidado, o respeito, mas nem todas as coisas eu vou poder colocar em prática hoje, porque estão obsoletas, coisas que... E eu até entendo, porque... você tem que passar por uma atualização, né? Então, o legado como casal é o que a gente vai formar e deixar para nossos filhos. Dilane, certas coisas também, perfeitamente, Dilane, obrigado. Tem coisas que meu pai fazia impor para a gente que eu não acho válido. E eu acho que vocês também, certas coisas, não vai aplicar para seus filhos. São coisas que você faz questão de enfatizar, né? De deixar bem claro. Certas coisas, por exemplo, nós temos costume sempre de orar.
antes das refeições. Nós temos o costume de fazer nossos devocionais dia de domingo. E às vezes um dos filhos vai, pai, hoje eu não posso não, tenho compromisso. E eu faço questão, a gente tem um WhatsApp do grupo da família, eu faço questão de dizer para eles que isso é prioridade. Então, priorizar o nosso devocional dia de domingo. E eu faço questão de enfatizar isso. O legado de Deus através de Jesus. O nosso tema central deste mês, apesar de a gente só teve a aula de Evandro e essa aula, né? O tema central é Deus fala, Jesus confirma. Né? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Deus fala, a ideia de Deus fala é o ponto de partida da origem da mensagem divina. Tudo começa com Deus, a mensagem do Evangelho e das Escrituras. Jesus confirma, Jesus ele não só verbaliza e ilustra essa mensagem, como também vive plenamente na palavra. Jesus deixou esse legado que pegou de Deus, deixou para a gente, passou para os apóstolos, né? E aí passa para a gente, confirmando a verdade de que Deus diz através de suas palavras e ações. Ele viveu o Evangelho, Jesus viveu o Evangelho, e é passado de geração em geração. Antigamente era através de história. Eu sempre digo que o Evangelho ele é um sistema que é implantado, e as cartas são as correções, né? É a manutenção. As cartas pastorais é como uma manutenção do Evangelho, que vem reforçar aquilo que Jesus implantou dentro da gente. Então o legado de Deus é através de Jesus, que hoje está vivo em cada um de nós, em nossos corações e em cada casal, construindo um legado espiritual. Josué, quando trouxe essa frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele tomou a iniciativa na época que estava um tumulto lá entre as tribos. É como Josué, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, ele tomou essa liderança que serviu de exemplo, e hoje tem como legado também a história de Josué, para toda a família. Como nós cristãos e como igreja de Cristo devemos deixar um legado. Recebemos algo e queremos que as próximas gerações também recebam. Quando falamos em legado espiritual, em geral pensamos em valores, em cultura, em comportamento. Mas nosso grande legado é a pessoa de Jesus Cristo. Quando eu falo não só deixar para a família, mas para a comunidade. Que às vezes nossos filhos não aproveitam o nosso legado. Mas eu tenho exemplos de irmãos, de casais que nos inspiram aqui dentro da igreja. Como eu falei, né? Regis Denise, Evandro Dilane, Diogo e Bruna, enfim, Naná e Paulo, são casais antigos que têm muito a nos ensinar. Mike com Aureni, meu padrinho ali também, né, com minha madrinha, a gente tem muito a se inspirar com esses casais. Então, quando a gente deixa o nosso legado, não é só para nossos filhos, que às vezes nossos filhos não aproveitam. E aí outras pessoas vão estar vendo e vai seguir aquele legado. Mas o legado principal é o de Cristo, que fica em nossas mentes. Construir um legado espiritual como casal significa cultivar uma vida conjunta de fé e valores que impacte positivamente a si mesmo, sua família e a comunidade. Impactar para a gente mesmo, para contribuir para a nossa convivência, para nossos filhos e para a comunidade. Como eu falei agora, a igreja. É uma herança que vai além dos bens materiais, transmitida em princípios eternos, e é a história de sua jornada espiritual para futuras gerações.
Existe herança e existe o legado. Juridicamente, eu acho que Sérgio pode até dizer que tem o mesmo sentido, né, Sérgio? Herança, a gente pode dizer como bens materiais que são deixados, e um legado é aquilo que você toca para frente. É isso, Sérgio? E um legado espiritual é aquilo que fica perpetuado em nossa mente. São memórias positivas que a gente vai deixar. Então, é uma herança que é deixada para o futuro. O que a gente faz hoje vai refletir no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Pode falar, meu amor. É verdade, para si mesmo e para a comunidade. Então, para começo de conversa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Exato. Os princípios básicos para construir um legado. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbio 22:6. Investir tempo em ensinar valores, compartilhar experiência e criar memória significativa com a família é uma maneira poderosa de garantir que nossas influências e o legado seja duradoura. Eu sempre, com meu filho, eu ia buscar ele sempre no colégio, eu ia deixar, e como era tempo integral, eu passava e pegava ele. Era um momento exato assim de nossas conversas. Eu passava a minha experiência da minha juventude, aquilo que eu passava assim, que ele estava passando hoje. E quando eu via que ele tinha interesse na conversa, e aí eu ia, né, puxando. Às vezes até eu simulava coisas boas, para que ele entendesse como ia dar a resolução daquele problema que eu via que ele estava passando. Que era com a menina, que ele estava apaixonado. Então eu simulava algumas coisas assim, não era mentira, mas trazer uma coisa que levasse para ele uma boa história. Eu ia florear, né? E sempre que ele entrava no carro, que eu via aquele rosto cansado, eu disse: foi que houve? O que é que teve hoje? E ia puxando a conversa e aí ia desenvolvendo uma conversa construtiva com ele. Então era um tempo que eu passava minhas histórias e a gente conversava muito, os ensinamentos, né? Valores compartilhados. Tem uma boa base comum de valores espirituais, como compaixão, perdão, gratidão e respeito. Permite ao casal fortalecer sua união e enfrentar desafios de forma mais coerente. Então, como o Josenaldo falou, né? Impor essas coisas, impor o nosso propósito, como paixão, perdão, devemos perdoar, devemos ser gratos, devemos ser solícitos, estender a mão para a pessoa, devemos constranger aquela pessoa que está nos fazendo mal com o bem, né? E quando a gente discute muito com a nossa esposa e a gente começa a agradar a ela, como a gente é agradável, como trata ela de uma forma bem amorosa, isso vai constranger o cônjuge. Isso tanto a mulher como o marido, né? Se você é aquele marido áspero com sua esposa, ela vai lhe constrangendo. Não, meu amor, faça assim, faça assado, né? O carinho dela vai nos constranger, né? Poxa vida, o que é que eu estou fazendo com ela? Vida de oração e práticas espirituais conjuntas. Reservar um tempo para orar juntos, ler textos sagrados ou meditar, ajuda profundamente, ajuda a aprofundar a conexão do casal em um nível mais íntimo e espiritual. A oração diária fortalece o casal e recarrega a disposição de viver virtudes. Aquilo que eu falei, eu faço questão em todas as refeições fazer a oração antes, agradecer a Deus. Nós oramos de mãos juntas todas as manhãs, eu e ela. E nossos filhos entram no quarto e a oração prossegue. E eles veem que nós estamos orando pela família, por ele. Regis, é verdade. No nosso dia a dia, nós temos horários diferentes. Nós almoçamos fora, nas empresas.
o nosso café da manhã sempre junto, eu e a auxiliadora. Os meninos às vezes estão dormindo, mas no domingo é essencial que todos estejam juntos, almoçar junto. Todos os domingos nós almoçamos juntos. Sábado às vezes não dá, mas nós fazemos questão. No domingo, o almoço de domingo, nós estamos todos juntos. E é incrível assim que nossas orações diárias, eu vejo o efeito durante o dia, né? Que às vezes nós oramos pelo nosso trabalho, pelas nossas atividades, que elas sejam realizadas com perfeição. Mas assim que eu desço do carro, já tem 2, 3 lá esperando, com problemas, esperando lá para falar alguma coisa. E essa semana teve uma reviravolta lá que eu estou aqui perdendo, assim, martelando a minha mente de uma forma mais eficaz para administrar um conflito que se instalou lá na empresa. E segunda-feira eu já estou, desde já, orando a Deus para que me dê discernimento. É o respeito, né? É interessante. A minha família também, assim, metade é cristã, metade não é cristã. Então, a maioria fica ali esperando algo que lhe dê subsídio daquilo. Como eu falei na pregação semana passada, né, uma pessoa foi lá e disse: o Deus que eu conheço é generoso, é um Deus bondoso, né? Como eu falei, né? Mas Deus, ele é muito mais do que isso. Mas ele diz: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu falo, né? Então, assim, essa pessoa falou já no final, e eu não pude ir lá trazer uma réplica, mas ficou aqui, assim, falar as passagens em que Deus fala: eu sou generoso, mas façam o que eu mando. Então aquela pessoa foi, falou, e todo mundo estava esperando para ouvir aquilo ali. Os não cristãos, né? E aí, aquela salva de palmas, tudo. E eu fiquei intrigado com isso, né? Porque eu não pude falar depois e nem queria fazer ali um palco de discussão religiosa, né? Mas é isso, a família, a gente vai e leva, somos respeitados realmente na hora da oração, todos lá respeitam e esperam você trazer a mensagem, escutam, comentam, tudo isso. Mas muitos estão lá esperando que a gente fale aquilo que eles querem ouvir. Mas quando a gente fala a verdade, não é? A verdade dói realmente. Então, eu penso quando Jesus falou assim para os discípulos: façam o que eles dizem, não façam o que eles fazem. Porque eu acredito haver um descompasso entre a língua e o coração. Porque muitas vezes aquilo que você sente não é aquilo que você fala. Então, os fariseus, os saduceus, eles falavam coisas que não praticavam. Jogava fardo para as pessoas, como Jesus falou, mas nem sequer moviam um dedo para ajudar. Então, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês, que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Os princípios são construídos através de ações, escolhas, contribuições feitas ao longo da vida, moldando o futuro. Aquilo que a gente faz hoje vai refletir amanhã para nossos filhos. Uma comunicação aberta entre o casal ajuda muito. Criar um espaço seguro para conversas honestas sobre suas crenças, medos e crescimento espiritual permite que ambos se apoiem e cresçam juntos. A mentoria mútua é quando você aprende um com o outro, um ensina, outro aprende, um ensinamento mútuo, não é? É a mentoria. Com críticas construtivas, também faz parte do processo, né? Quando você tem um ensinamento para o seu cônjuge e ele tem um para vocês, vocês aprendem mutuamente um com o outro. Servir um propósito maior, ajudar a comunidade, a igreja e outras pessoas, fortalece o casal como uma força para o bem e dá um sentido mais profundo à sua união.
O serviço junto cria um impacto significativo que ressoa por gerações. Aquilo que você trabalha junto com a igreja, o encontro de casais. Eu acho que Bruna ainda faz isso, né, Bruna? E outras pessoas que reúnem casais na sua casa para falar sobre Deus. Isso é muito importante para enriquecer o legado daquele casal. Modelar o comportamento, as ações, as palavras do casal são poderosos testemunho para os filhos. Nós nos reservamos sempre em falar a verdade para nossos filhos, né? Palavrões, isso nunca saiu em nossa casa, e a gente faz questão que nossos filhos também façam o mesmo, né? Demonstrar paciência, perdão e graça em suas interações diárias reflete uma fé autêntica. Ter paciência com o cônjuge. Às vezes ele é áspero, como a gente falou, mas a sua bondade vai parar o seu gesto, vai ensinar como aquela pessoa ser mais grato. Para os filhos, a forma de como os pais lidam com os desafios e buscam a Deus em meios a Ele é uma lição poderosa, não é? Como a gente administra nossos conflitos em casa. Às vezes meu filho briga com a irmã, e eu faço questão de dizer que isso não está certo, que isso não pode acontecer aqui. Eu deixo bem claro essas coisas. O ambiente de fé no lar. Cultivar um ambiente onde Cristo é o centro essencial. Jesus está lá. Isso pode incluir ritos de oração antes das refeições, leitura da Bíblia, discussões sobre como aplicar os ensinamentos à vida cotidiana, os devocionais, orar. Defina sua missão e propósito. Tenha uma visão clara do que você quer causar, que vá além dos benefícios próprios, e como a sua atuação pode beneficiar a sua família. Tenha valores sólidos, apoie as opiniões, suas ações em princípio, forme novas lideranças, transmita conhecimento e inspire futuras gerações, garantindo a continuidade, a expansão do reino de Deus. Tudo que fizeres, façam de coração, de todo o coração, como o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a herança, que é de Cristo Senhor, que vocês estarão servindo. Nosso legado é construído diariamente por meio de ações simples e contínuas. Não são apenas os grandes feitos que contam, mas a constância em viver de maneira íntegra. A constância de viver de maneira íntegra. Você fazer questão de viver uma vida íntima com Deus e com Cristo. Fazer questão de estar nos quatro cantos da sua casa, com seus filhos. Um bom legado é formado pela soma de fé e dependência de Deus. Às vezes, a gente ora por uma causa a Deus. A gente vai orando, a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente tem que demonstrar que somos dependentes daquilo que Deus quer. Nós temos que demonstrar que dependemos de Deus para qualquer coisa. E aí você vai ver que a oração vai fluir melhor quando você ora por alguma coisa. Nós oramos sempre. Nós temos alguns propósitos em nossas orações, mas nós nos colocamos na dependência de Deus. Em momento algum vamos tomar rédeas da situação. Está demorando, eu vou fazer. Se você fizer isso, aquilo vai malograr. Se você esperar em Deus e se colocar dependente dele, a sua oração será atendida. A fidelidade diária, o ensino da palavra, o amor ao próximo, a humildade e serviço, tudo faz com que tenhamos um legado bem fortificado. E tudo quando fizeres, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo e o Senhor servis.
Como eu falei antes, né, a coisa tem que estar memorável em nossas mentes. Eu gostei dessa passagem, eu gosto, né, porque as mulheres, quando foram ao túmulo de Jesus, o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como ele tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Está lá só o manto. Jesus não está mais ali. Ele está na sua obra e está na nossa mente. Eu vi um relato, tem um escritor, Mário Quitanda, ele pediu o epitáfio dele. O epitáfio é aqueles dizeres que é gravado na lápide, né? E ele escreveu: eu não estou aqui. É uma filosofia de mostrar que ele está presente nas obras dele e nas pessoas que conhecem, que gostam da sua literatura. Assim mesmo é Jesus. Jesus não está ali, ele está dentro de nós. E o anjo disse: ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou como ele tinha dito. E hoje ele está presente em nossa vida, em nosso casamento. Eu acho que talvez não vá dar tempo, mas quando o legado ele não é aproveitado. Mas se alguém não cuida de seus parentes, especialmente daqueles que são da sua própria casa, eles têm negado a fé. E é pior do que aqueles que não acreditam em Cristo. E aqui eu trago a história dos filhos de Eli, não é? E esse relato aqui, que ele diz: porque ouço todo esse povo os vossos malefícios. Né? E o que é que eles faziam? Eram, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que aos bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Isso é muito triste para um legado como o sacerdote Eli deixou, né? Conhecido dentro da história cristã. Então, ele chegar e: porque ouço todo esse povo os vossos malefícios. Então, é um legado que não foi aproveitado pelos filhos. Mas Samuel aproveitou o legado de Eli. Samuel, através de Eli, né, tornou-se profeta, sacerdote e juiz. Samuel aproveitou tudo que Samuel aprendeu foi com Eli, o sacerdote Eli, a oração, ouvir a voz de Deus, né? Estou correndo aqui para ver. O que eu gosto dessas aulas são isso, é a interação, a integração com vocês. Os ensinamentos que vocês trazem, às vezes o conteúdo é mais valioso do que o próprio conteúdo da aula, que são a própria experiência que vocês trazem. Exato, não só para a família, mas para a comunidade, não é? Pessoas estão lhe observando. Eu observo cada casal aqui e realmente eu tenho muito o que aprender. Então, legado não é o que você deixa para as pessoas. O legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Herança você deixa. E o legado, ela fica dentro de você. Então, qual legado você quer deixar para seus filhos? Amém?